queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje nós estamos com a aula de número 41 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer as regrinhas de concordância do sujeito simples e do sujeito composto. Então, lá na aula anterior, na aula 40, nós estudamos o que é um sujeito simples, o que é um sujeito composto, né? E hoje nós vamos ver as regras de concordância que esses dois tipos de sujeito têm com o verbo, ok? Os objetivos para a nossa aula, então, são fazer, né, a concordância correta dos verbos com esses dois tipos de sujeito, ok? Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, né? Lápis, caneta, borracha. Deixem já o caderno aberto lá na matéria de português, podem colocar o assunto e ficar aqui com o material à disposição para a gente ir anotando durante o tempo que nós vamos passar juntos, ok? Mas para começo de conversa, nós precisamos saber o que é concordância, né? Se nós vamos estudar as regrinhas de concordância para o sujeito simples e para o sujeito composto, nós precisamos compreender o que é concordância. Então, o que a professora fez aqui? Eu trouxe para vocês uma definição que está em uma gramática. O que é uma gramática? É um livro de português no qual se tem todas as regras para a boa escrita da nossa língua, tá? Então, lá na gramática do Segala, que é o autor da gramática, ele nos diz que concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependem, se harmonizando entre si e respeitam as flexões. Ou seja, o que é esse palavreado bonito aí, né? Numa linguagem bem simples, a concordância entre as palavras vai acontecer sempre que elas combinem, que elas concordem entre si em número, em gênero e grau, né? O que é número? Singular e plural, né? Em gênero, masculino e feminino. E em grau, aumentativo e diminutivo. Então, o que é concordância? Se as palavras combinam entre si, eu tenho concordância na oração e no texto. Se elas estão combinando, elas têm harmonia, né? Por isso que o Segala diz que as palavras dependentes, elas se harmonizam nas suas flexões, né? Se a oração está no plural, o verbo vai para o plural, né? Se o sujeito é masculino, o adjetivo vai combinar também flexionando-se no gênero masculino e assim por diante. Nós já vamos perceber isso na prática, ok? Então, o que é concordância? As palavras lá da nossa oração, elas se ligam entre si e elas combinam, né? Elas concordam em número, em gênero e em grau, ok? Temos uma regra geral, pessoal, para a concordância do sujeito simples e do sujeito composto. Mas, como toda regra tem exceção, ela também tem exceções que nós vamos ver para frente. Vamos conhecer então a regrinha geral de concordância do sujeito simples com o composto? Então, olhem só. A regra geral é a seguinte, que o sujeito da oração, ele vai concordar em número e em pessoa com o verbo. Olhem o exemplo. A história do país sofreu grandes mudanças. Aonde está o verbo? Sofreu. Sofreu, vocês vejam que está no singular, né? Não é plural, ok? Por quê? Porque ele se refere à história do país. A história do país é uma palavra que também está no singular, a história. O sujeito está no singular, não são as histórias, né? É a história do país. Então, se eu tenho um sujeito no singular, o verbo também está no singular, ok? A história do país
Se eu for trocar por um pronome, é a mesma coisa que ela. Ela sofreu. A palavrinha sofreu está concordando, portanto, em número, ó, singular com singular, né? O verbo sofreu está no singular, o sujeito está no singular e está concordando também em pessoa, né? Porque a história do país é a mesma coisa que ela, ok? Que vai combinar com o verbo sofreu. Aqui a prof desmembrou para vocês a oração. Olhem só. O sujeito, a história do país, o núcleo, história. Então eu tenho um sujeito simples, né? Este sujeito simples está concordando em número e em pessoa com o verbo. Portanto, a concordância está correta, ok? Então, aqui a prof deixou para vocês a explicação de tudo isso que eu, acabei de mostrar para vocês por escrito, que a história do país é a mesma coisa que ele ou ela, que sofreu, que esse verbo está na terceira pessoa do singular, porque eu, tu, ele. Lembram da mãozinha que a prof ensinou para vocês? Os 3 dedinhos, ó? Eu, tu, ele. O ele está aqui na terceira pessoa do singular. Se fosse plural, seria eles, E esse verbo sofreu está combinando, ele está concordando, com o sujeito, a história do país, Muito bem. Então, a concordância está certinha. Vejam agora mais um exemplo. Muitos homens, mulheres e crianças foram trazidos da África para o Brasil como escravos. Verbo, foram. Sujeito, quem é que foram? Muitos homens, mulheres e crianças. A prof desmembrou aqui também, ó. O verbo é o foram, o sujeito, muitos homens, mulheres e crianças. Notem agora que eu tenho um sujeito composto. Porque eu tenho 3 núcleos, O núcleo homens, o núcleo mulheres e o núcleo crianças. Porém, o verbo foram também está concordando em número e em pessoa com esse sujeito. Por quê? Se eu for trocar homens, mulheres e crianças por um pronome, eu posso trocar por eles. Eles foram está concordando em número, eles é plural, foram também é plural, A prof colocou aqui para vocês, ó, eles foram, tá concordando em número. O verbo refere-se à terceira pessoa agora do plural, Ó, primeira, segunda, terceira, não é mais ele ou ela, eles é plural. E vejam que o verbo também está no plural. Então, está concordando em pessoa, eles, e em número, ok? Então, a concordância também está correta. Mas nós temos as exceções que a prof disse. Então, esta é a regra geral. O sujeito vai concordar em número e pessoa com o verbo. Se o sujeito é singular, o verbo é plural, Se o sujeito é plural, o verbo é plural também, ok? Regra número 1 de exceção. Se o sujeito for representado por um substantivo coletivo, esse verbo vai ficar no singular. Olhem só aqui. A turma gostou muito do passeio no zoológico. Bem simples, de compreender isso aqui. A turma é um substantivo coletivo, porque quando eu digo que a turma gostou muito do passeio no zoológico, não foi um aluno só que foi no zoológico, foram vários, Foi a turma toda, tá? Esta palavrinha turma aqui representa um grupo de estudantes, portanto é um substantivo coletivo, mas percebam que o verbo permanece no singular, Porque a turma é um substantivo coletivo, então neste caso fica no singular, ok? Regrinha 2.
Se o sujeito for um nome próprio de lugar ou um título de uma obra e antes desse sujeito vier um artigo no plural, o verbo fica no plural. Aqui, quando a prof escreveu precedido, o que é algo precedido? Que vem antes, né? Então, olhem só o exemplo. Os Andes são a maior cordilheira do mundo. Vejam aqui que o nome é próprio, é um nome próprio, que nomeia um lugar e antes desse nome próprio eu tenho um artigo que está no plural. Portanto, por mais que a cordilheira seja uma só, não tem mais de uma cordilheira chamada Andes, né? Só uma, o verbo vai para o plural. Por quê? Porque eu tenho um artigo que está antes do nome próprio do lugar, indicando que tenho que pluralizar esse verbo, ok, pessoal? Então, aqui eu tenho o nome próprio, se antes veio um artigo no plural, vai para o plural, ok? Os Andes são a maior cordilheira do mundo, ok? Continuando. Até agora, nós vimos as regrinhas do sujeito simples, né? Os Andes, sujeito simples, um núcleo só. Até vou voltar, né? Ó, um núcleo, Andes. Aqui, a turma, um núcleo, né? Só. Até agora, nós vimos sujeito simples. E agora, nós vamos ver as regrinhas do sujeito composto, as exceções. A regra geral nós já vimos, né? O sujeito vai combinar em número e em pessoa com o verbo. Vamos às exceções agora. Primeira, se o sujeito composto estiver antes de um verbo, ele vai para o plural. Olhem só. Ouro e prata são metais preciosos. Por mais que a palavra prata esteja no singular e a palavra ouro esteja no singular, eu tenho que pensar o seguinte: este sujeito é composto. Por quê? Ele tem dois núcleos, olhem só. Ouro é o primeiro núcleo, prata o segundo núcleo, certo? Ele está antes de um verbo, né? Olhem só, o verbo está aqui, o sujeito está antes. Então, eu tenho que deixar ele no plural, ok? Nada de dizer, por exemplo, ouro e prata é metal precioso. É isso que vocês precisam compreender. Se o sujeito é composto e ele está antes do verbo, ele precisa ir para o plural, mesmo que a palavrinha esteja no singular. Ok, pessoal? Bem facinho, né? Só olhar. Ouro e prata é mais de uma coisa, né? São duas coisas. Se eu for trocar por um pronome, são eles, né? Os metais. Então, eles são preciosos. Para vocês não ficarem com dúvida que a concordância está certinha, ok? Regrinha 2. Se o sujeito estiver depois do verbo, eu tenho duas maneiras de fazer a concordância. E é aqui que tem que prestar atenção. Se o sujeito estiver depois do verbo, as duas formas estão corretas. Ou eu vou deixar ele no singular, neste caso ele vai concordar com o núcleo mais próximo, ou eu vou deixar ele no plural, de modo que ele concorde com todos os núcleos. Então aqui, ó, as duas maneiras estão certas. Se eu digo assim, gritava o pai, a mãe, a avó e as crianças, certo? E se eu digo assim, gritavam o pai, a mãe, a avó e as crianças, certo também? Mas por quê? Porque vejam que agora o verbo está antes do sujeito. Perceberam a diferença do exemplo anterior da regra 1? Olhem, vou voltar. Regra 1, onde é que está o verbo? Depois do sujeito. Né? Nesse caso, ele vai sempre para o plural, nada de singular. Agora, quando eu vou inverter e trazer o verbo para frente, as duas formas estão certas, tanto no singular quanto no plural. Porque o que a regra diz? Que o verbo vai concordar com o núcleo mais próximo,
que no caso é a palavra pai aqui, ó, né? Agora, se fosse pais aqui, como é que teria que ficar? Plural aqui no gritavam também. Não esquece disso, que é outro detalhe, que agora que eu me lembrei de frisar para vocês, né? O que diz a regra? Que quando o verbo está na frente do sujeito composto, ele está antes do verbo, eu tenho duas maneiras de fazer essa concordância. Ou ele vai concordar com o núcleo mais próximo, que nesse caso é singular, então ficou no singular, ou ele vai para o plural, combinando, concordando com todos os núcleos, com o núcleo pai, mãe, avó e crianças. Ok, gente? Muito bem. Eu podia inverter essa frase? Podia. Como é que eu ia fazer? O pai, a mãe e a avó gritavam com as crianças. Aí eu teria que ser apenas o plural, porque o que diz a regra de sujeito que vem antes do verbo vai sempre para o plural, né? Aqui nós temos a ordem inversa da oração. O que é a ordem inversa? Que está ao contrário do que geralmente acontece. Geralmente a nossa frase, né, nossa oração é constituída de sujeito, verbo e predicado. Mas aqui está na ordem inversa. Verbo, sujeito, né? Está ao contrário, ok? Mais alguns exemplos para fixar bem. Exemplo 1. Gritava o pai, a mãe, a avó e as crianças, né? Aquele exemplo que a prof deixou ali, né? Está no singular, por quê? Porque está concordando com o núcleo mais próximo, que é a palavrinha pai, ok? Exemplo 2. Gritavam o pai, a mãe, a avó e as crianças. Está no plural porque está concordando com todos os núcleos, né? Que é igual a eles, né? Eles, o pai, a mãe, a avó e as crianças, é igual eles, né? Então, se o sujeito tiver depois do verbo, eu vou ter as duas maneiras de fazer a concordância. Ou com o núcleo mais próximo, ou com todos esses núcleos, conforme a gente viu aqui, tá? Agora sim, mais alguns exemplos, olhem só. Dividiram a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Olha o sujeito composto aqui. Quem é o sujeito aqui? Quem que dividiram alguma coisa? A mãe, os filhos e os amigos dos seus filhos. É um sujeito composto. Mas vejam que o verbo está antes do sujeito, né? Então, eu tenho duas formas de fazer a concordância. Ou o verbo vai combinar com todos os núcleos, que é igual a eles, né? Eles dividiram. Ou este verbo vai combinar com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo aqui? A mãe. A mãe dividiu. Entendido? Olha o outro exemplo. Faltaram coragem e competência. Qual é o sujeito? Coragem e competência. O que faltaram? As duas coisas. O verbo está antes. Então, o que aconteceu? Ele foi para o plural, né? Que eu tenho duas formas de fazer a concordância. Ou o verbo vai combinar com a coragem, que é o núcleo mais próximo. A coragem é igual ela faltou. Ou ele vai combinar com os dois núcleos e vai para o plural. Faltaram. Quem faltaram? A coragem e a competência. Elas. Ok, pessoal? Muito bem. Com esses dois exemplos, nós vamos finalizando a nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de fazer atividades sobre esse tema, né? E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.